Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é João e hoje no canal nós vamos continuar falando sobre Daniel. No vídeo anterior nós fomos o primeiro vídeo sobre Daniel. Nós falamos sobre princípios, sobre que Daniel não submeteu à ordem do rei. Não porque ele era rebelde, mas porque a ordem do rei era contra a ordem do Senhor, de adorar um só Deus, porque a comida de ser fiel a um só Deus, porque a comida do rei era consagrada aos outros deuses. E ele, não obedecendo ao rei, mas obedecendo ao Senhor, ele prosperou. E hoje nós vamos dar a continuação, e hoje o vídeo vai ser sobre intimidade com Deus, sobre intimidade. Então abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 2, que nós vamos ler do versículo 2, do versículo 1 e 13, e vamos ler também o 19, o 24, o 25, o 26, o 27, o 28, o 46 e o 47. Então pessoal, bora pro vídeo. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve um sonho, com os quais atribulou-se o seu espírito e seu sono cessou. Então o rei ordenou que chamasse os magos, e os astrólogos, e os feiticeiros, e os caldeus, para revelarem ao rei o seu sonho. Então eles vieram e se puseram perante o rei. E o rei disse-lhes: Eu tive um sonho, e o meu espírito atribulou-se para entender o sonho. Então falaram os caldeus ao rei em aramaico: O rei vive para sempre, diz o teu servo, diz a teus servos o sonho, e nos mostraremos a interpretação. O rei respondeu e disse aos caldeus: o assunto se foi de mim, se vós não me fizerdes saber o sonho, com a sua interpretação sereis cortados em pedaços, e a vossa casa serão feitas um monturo. Mas se revelardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e recompensas e grandes honras. Portanto, revelar-me o sonho e a sua interpretação. E eles responderam novamente e disseram: Que o rei conte aos seus servos o sonho, e nos revelaremos a sua interpretação. O rei respondeu e disse: Eu sei certamente que vós procurareis ganhar tempo, porque vós verdes que o assunto se foi de mim. Todavia, se vós não me fizerdes conhecer o sonho, há somente um decreto para vós, pois vós preparaste palavras mentirosas e corruptas para falar diante de mim, enquanto passa o tempo. Portanto, contai-me o sonho, e eu saberei que vós podeis mostrar-me a sua interpretação. Os caldeus responderam perante o rei e disseram: Não existe um homem sobre a terra que possa revelar o assunto do rei. Portanto, não há nenhum rei, senhor ou governante que tenha pedido tais coisas a qualquer mago, ou astrólogo, ou caldeu. E há uma coisa rara, o que rei pede. Não há nenhum outro que possa mostrá-lo perante o rei, exceto os deuses, cuja morada não é com a carne. Por causa disso, o rei ficou irado e muito furioso, e ordenou a destruição de todos os homens sábios da Babilônia. E o decreto estabelecia que os homens sábios deveriam ser mortos, e eles procuraram Daniel e os seus companheiros para os matarem. Vamos ler agora o capítulo 19. Então o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Vamos ler o 24. Então Daniel foi a Arioque, a quem o rei tinha ordenado que destruísse o homem sábio de Babilônia. Ele foi assim e lhe disse: Não destrua os homens sábios da Babilônia. Apresenta-me perante o rei, e eu revelarei
ao rei a interpretação. Então Arioque trouxe Daniel perante o rei apressadamente, e dessa forma lhe disse: Eu encontrei um homem dos cativos de Judá que fará conhecido o rei a interpretação. O rei respondeu e disse a Daniel, cujo nome era Beltazar: E tu és tu capaz de dar-me o conhecer o sonho que vi, a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei e disse: o segredo que o rei exigiu não podem homens sábios, os astrólogos, os magos, os adivinhos, mostrar ao rei. Porém há um Deus no céu que revela segredos. 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a face e adorou Daniel e ordenou que lhe oferecesse uma oferta e aromas suaves. E o rei respondeu a Daniel e disse: Bem é verdade, é que é o seu Deus, é um Deus de deuses e um Senhor de reis, e um revelador de segredos, visto que tu pudeste revelar este segredo. Então, pessoal, leiam na sua casa, se vocês quiserem, o capítulo de Daniel todo, porque aqui eu falei só algumas partes principais, eu não aprofundei na história. Então, se você quiser saber como foi o sonho, o que o sonho significava, aprofunde mais e lê todo o capítulo de Daniel. Então, pessoal, o que nós vimos aqui? O que nós vimos aqui? Que Daniel não salvou só a vida dele, mas Daniel salvou nem só dos seus amigos, mas salvou também a vida de todos os sábios da Babilônia, porque ele tinha intimidade com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus para que segredos que não foram revelados para ninguém sejam revelados para nós. Daniel salvou todos os sábios da Babilônia por causa da intimidade. Muitas vezes, muitas bênçãos não foram entregues nas nossas vidas por falta de intimidade com Deus. Todas as horas Deus fala com a gente, mas nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. Maioria das vezes, coisas que, situações ruins acontecem nas nossas vidas por falta de nós ouvirmos a voz de Deus. Porque nós não pedimos Deus instrução para comprar um sapato. E isso é simples, comprar um sapato. Nós achamos que é bobo pedir uma instrução para Deus comprar um sapato, ou para ir para o supermercado, ou para ir para a escola. Parece muito bobo, porque isso são rotinas que nós temos que fazer. Mas isso, um pouquinho de perguntar a Deus em coisas bobas, nos fazemos prosperar em coisas que nós nem sabíamos que podia acontecer. Por exemplo, você pode comprar um sapato. Vai lá na internet, você pede um sapato, ele tem um prazo de validade para chegar. Aí você não perguntou a Deus, o sapato vai e demora de chegar. O sapato não chega. Aí você vai lá e pergunta o comprador, por que não chegou? Aí ele fala, não, é porque não enviou o sapato. Aí vai e pede o reembolso, foi cancelado o sapato e o dinheiro não vem. Aí um simples sapato, uma simples compra de sapato vira uma bola de neve por falta de pedir a Deus, de conversar com Deus, de comunicar com Deus sobre um simples sapato. Achamos bobos perguntar, mas depois quando a bola estoura, quando o copo se enche, nós perguntamos a Deus. Oh Deus, por que aconteceu? Ele fala, porque não perguntou a ele. O ser humano, todo ser humano, eu, você, temos dificuldade de perguntar a Deus as coisas por falta de intimidade. Mas se nós buscarmos ter intimidade com Deus todos os dias, orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, conversar com Deus todos os dias e perguntar a Deus todas as horas o que precisamos fazer, as coisas fluem. Sei que errar é humano, mas nós persistimos no erro de não falar com Deus, nós vamos perecer, nós não podemos perecer. Nós precisamos perseverar. Porque se nós não perseverarmos em falar com Deus, nós pereceremos. E
A intimidade abre portas que nós nem sabemos a profundidade que a intimidade com Deus faz nós enxergarmos. A intimidade com Deus abre portas e nós não vimos que abre uma porta tão grande que nós precisamos entrar. Nós precisamos entrar nas portas que a intimidade abre para nós, que a intimidade com Deus abre. Daniel foi honrado por ter intimidade com Deus. Aqui fala que os caldeus falaram o seguinte: ninguém entre os homens, nenhuma carne tem intimidade com os deuses. Como assim? Ninguém tem intimidade com Deus. É isso que eles estão falando. Ninguém vai saber porque ninguém tem intimidade com Deus. E nós vimos que tinha um homem sim que tinha intimidade com Deus. Daniel. Muitas pessoas falam: você não pode ter esse serviço. Mas você pode ter sim, se você tem intimidade com Deus. Na Bíblia fala que Deus fica feliz no realizar os sonhos do coração do justo. E nós precisamos ser justos para Deus realizar os nossos sonhos. A intimidade com Deus leva nós a um patamar muito grande. Tem muitas pessoas que estão em lugares altos, como Daniel. Daniel estava em um lugar alto por causa da sua intimidade. Davi foi um rei por causa da sua intimidade com Deus e do seu coração. José foi em lugares altos por causa da sua intimidade com Deus no coração e o seu coração. Moisés foi o libertador por causa da sua intimidade. Todos nós vimos que tiveram uma intimidade profunda com Deus. Moisés com a sarça. Nós precisamos, quanto mais intimidade nós temos, mais encontro, mais revelações somos dadas. Mais coisas Deus coloca nas nossas mãos. Nós não podemos dormir sem falar com Deus. Parece simples, porque Deus fala conosco. Se você perguntar, orar com Deus, do seu sentimento, Ele vai te aliviar. Ele vai te mostrar o caminho. Deus mostrou, e nós vimos que orar com Deus de noite é principal, porque Deus deu o sonho para Daniel. Foi de noite, quando ele estava dormindo. À noite tem os seus poderes, Deus tem a sua intimidade, Ele fala com seus filhos à noite, porque que é símbolo de intimidade. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Como uma mulher tem a intimidade de noite com o seu marido, Deus quer ter intimidade conosco à noite. Ele quer um momento para nós, mesmo que nós tirarmos alguns minutos, mas Ele quer um momento conosco. A intimidade vai levar você em lugares altos, vai me levar em lugares altos, mas nós precisamos buscar igual Daniel buscou. Deus pode estar te entregando coisas grandes, mas você precisa ter intimidade com Deus, para que isso Deus coloque na sua mão e você veja e não jogue fora. Abre a sua mão, você que está vendo, abre a sua mão como símbolo de profecia, como símbolo de receber algo profético, que Deus te dá agora a chave, a intimidade. A intimidade que você está faltando, Deus vai te dar agora. Em nome de Jesus, porque a intimidade é como uma chave que abre portas, que abre corações. E que a intimidade de Daniel abriu o coração do rei. E o rei, nós vimos que ele era mau. Vimos que ele roubou a casa do Senhor, tirou os ouros do Senhor. Mas a intimidade abriu o coração do rei. Daniel não só entrou no palácio, ele entrou no coração do rei. Deus quer usar você para abrir corações do seu patrão, quer abrir o seu coração da sua mãe, dos seus familiares, mas você precisa ter intimidade com Deus. Então, pessoal, esse foi o vídeo do canal. Espero que você gostou do segundo vídeo da nossa série Daniel, sobre o estudo de Daniel. Espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo para amigos e familiares. Então, pessoal, espero você na próxima série, no próximo vídeo, no próximo episódio. Então, até a próxima e fui!